Bom dia, dando continuidade então à nossa aula de eletrônica digital. Dessa vez nós vamos conhecer a comparação entre áudio representado a partir de um meio analógico versus um meio que utiliza tecnologias digitais. Então, essa vai ser o nosso primeiro exemplo de aplicação. No próximo material a gente vai ver mais um exemplo de aplicação. E vamos começar. Para fazer esse comparativo, nós precisamos de um meio de reproduzir áudio analógico. E o primeiro deles, então, vai ser o nosso disco de vinil, que é uma forma de reproduzir música que está gravada nesse disco a partir de um dispositivo que é o toca-disco. O disco de vinil tem uma espiral dentro dele e nós temos no aparelho de toca-disco uma agulha. Essa agulha tem uma conexão com uma cápsula aqui que está na nossa imagem. Vou colocar um apontador nela, né? Aqui. E o que acontece nesse dispositivo é que o nosso toca-disco lê as ranhuras que estão gravadas fisicamente no disco de vinil. Ou seja, quando a gente tem um disco, internamente nessa espiral dele, na verdade tem uma onda desenhada, muito pequena, evidentemente, e o que acontece durante a passagem da agulha em cima dessa onda, a agulha vibra com o mesmo formato de onda que está no nosso toca-disco, que está no nosso disco de vinil. E essa vibração que a agulha percebe durante a rotação do disco, enquanto ela está percorrendo a espiral, é transferida para dentro dessa cápsula. Nessa cápsula, nós temos um dispositivo que utiliza eletromagnetismo para converter o sinal de vibração que está acontecendo na agulha, que é uma vibração mecânica, em uma vibração elétrica, em uma onda elétrica. Essa onda elétrica vai ter o mesmo formato da onda que está na espiral do disco. Então, o que causa isso é um princípio de indução eletromagnética, onde quando você faz uma variação de campo magnético em um indutor, ele gera uma variação de campo elétrico. Isso é um detalhe importante e para quem estuda eletrotécnica, então já viu provavelmente essa característica do indutor. E essa vibração mecânica, então, induz uma vibração na nossa cápsula que causa uma variação de campo magnética, que porventura também causa uma variação de campo elétrica, que produz um sinal elétrico que é transferido lá para dentro do toca-disco. Só que esse sinal elétrico, assim como a nossa agulha, que é muito pequena, é um sinal muito fraco. Então nós precisamos passar esse sinal elétrico muito fraco, que tem o mesmo formato de onda que a onda que estava no disco, nós precisamos transformá-lo em um sinal mais forte, um sinal com maior potência. Para isso, utilizamos um dispositivo chamado amplificador linear, que é basicamente um circuito que pega uma onda elétrica e transforma em uma onda elétrica com o mesmo formato, só que maior, mas com uma amplitude maior, com uma potência maior, uma tensão maior, enfim. A onda vai continuar sendo a mesma que estava no disco, isso é um detalhe importante. Saindo do nosso amplificador linear, nós vamos para as caixas de som.
Lembrando que, na verdade, essa daqui é uma representação extremamente simplificada só para fins didáticos, então eu não vou detalhar demais para não tomar muito tempo. As caixas de som fazem basicamente o efeito contrário do que a nossa agulha fez. Ou seja, elas recebem um sinal elétrico, que agora é bem mais potente, porque passou pelo amplificador, e convertem esse sinal elétrico em uma vibração mecânica, já que som são ondas mecânicas. E a forma como ela faz isso é da mesma forma que a agulha. É um eletroímã, é um dispositivo que recebe uma onda elétrica, causando uma variação de campo magnético, e essa variação de campo magnético causa uma vibração mecânica. Então, basicamente, o princípio de funcionamento desse dispositivo aqui do toca-disco é receber uma onda que está fisicamente gravada no disco, convertê-la em elétrica, amplificá-la, convertê-la em mecânica de volta. Percebam que o formato da onda é basicamente o mesmo em todas as etapas do processo. Essa então é a nossa técnica para reproduzir áudio de forma analógica. Agora nós vamos ver a alternativa digital, que é o nosso CD de música. O funcionamento do CD de música, então, começa a partir de uma espiral que está contida dentro do CD. Então, a princípio, nós temos algo bem parecido com o vinil nesse sentido. Nós também temos uma espiral, assim como tínhamos no nosso disco de vinil. Só que as diferenças, as semelhanças, aliás, meio que acabam aqui, por enquanto, visto que a espiral que está aqui no CD, na verdade, é uma espiral que não contém uma onda, assim como nós tínhamos no vinil, mas sim uma sequência de sulcos e rasos, onde só existem duas possibilidades. Ou você está num ponto fundo da espiral, ou você está num ponto raso da espiral, e assim por diante. Então temos aqui o nosso CD. O nosso CD é colocado num dispositivo que toca CDs, que contém um controlador de motor e laser para o nosso CD, que é esse leitorzinho aqui. Percebam que, diferente do nosso disco de vinil, onde a própria gravidade fazia com que a agulha seguisse a espiral durante a rotação do disco, no CD isso não existe. Nós precisamos ter um dispositivo inteligente, que é o controlador do motor e do laser, para ajustar a velocidade de rotação do CD e ajustar a posição do laser na localização correta da espiral. Aí, esse laser, então, vai iluminar a parte da espiral do CD onde ele está e vai receber de volta um reflexo. O reflexo pode indicar se eu estou num ponto raso ou um ponto fundo do CD, na minha espiral. Aí, durante a rotação do CD, o que ocorre é armazenar uma sequência dessa de rasos e fundos do CD. Essa sequência de rasos e fundos funciona, na verdade, basicamente assim. Cada vez que eu encontro 16 valores de raso e fundo no meu CD, eu tenho uma sequência com 16 números, onde os meus números têm duas possibilidades. Então, eles serão ou é 0 ou é 1. Lembrando do que a gente viu lá na aula anterior de digital binário, temos somente 0 e 1. Aí, neste caso, então, cada vez que a gente tem 16, nós criamos um ponto numa onda de áudio.
E aí, a cada vez que nós lemos 44.100 pontos desse, que tem 16 bits cada, a gente vai chamar daqui para frente de bit, esse valor de informação capaz de armazenar um item 0 ou 1. Cada vez, então, que a gente armazena 44.100 pontos desse de 16 bits cada, nós temos 1 segundo de áudio. E aí, o que acontece é, nós precisamos armazenar uma pequena quantidade de informação dessa no sentido de 1 segundo ou alguns segundos de áudio para ser capaz de reconstruir a onda que estava na música originalmente gravada no CD. Feito isso, então, armazenando alguns segundos de áudio, isso acontece constantemente durante a leitura do CD, essa informação é transferida para um circuito decodificador que vai converter esse sinal do CD em um sinal mais simples, visto que, na verdade, lembrando, eu estou simplificando bastante e o nosso CD ele tem um pouco mais de informação além dessas informações puramente de áudio. Informações de correção de erro, por exemplo, que é o caso de um CD que está um pouco arranhado, continua a funcionar normalmente porque a correção de erro é capaz de identificar o que faltou naquela localização que foi arranhada. Decodificado esse sinal, ele é enviado para um conversor digital analógico, que é basicamente um dispositivo que vai pegar essa sequência numérica de, por exemplo, 44.100 pontos de 16 bits cada e converter numa onda de tensão, onde a gente tem um valor proporcional, então, para tensão mínima, quando a gente tiver o valor mínimo da sequência, somente zeros, tensão máxima, quando tiver o valor máximo da sequência, com todos os valores 1, por exemplo. Essa saída do conversor digital analógico vai ser um sinal analógico, que é uma forma de onda, assim como a forma de onda que a gente tinha no vinil. Mas é uma saída de potência muito baixa, é só um sinal de potência muito baixa que não é capaz de tocar um alto-falante diretamente, então a gente utiliza um amplificador linear, que novamente é basicamente o mesmo amplificador utilizado lá para o nosso vinil, que em seguida é transmitido para caixas de som, que, de novo também, são basicamente as mesmas caixas de som que nós tínhamos lá no nosso vinil. Percebam que nós temos alguns itens verdes e alguns itens laranjas aqui. Os itens em laranja são etapas analógicas desse processo, e em verde, etapas digitais desse processo. A seguir, nós temos aqui uma demonstração microscópica de como é um vinil. Então percebam que nós temos uma sequência. Isso aqui na verdade é uma espiral, só que a gente está olhando bem de perto, então a gente só está vendo as voltas da espiral. E nós temos uma sequência cheia de ranhuras, onde ela tem formas de onda que vão variando conforme o que está acontecendo na nossa música, então. Aqui tem uma aproximação ainda maior. O CD, como eu comentei, também é uma espiral. Aqui nós também temos uma aproximação do CD. Com um detalhe, aqui a gente está muito mais próximo do que no vinil. Percebam que esse pedaço aqui do gráfico são 2 microns, 2 milionésimos de metro. Já no vinil, esse pedaço aqui do gráfico são 20 microns. Então, esses pontinhos aqui de raso e fundo do CD são bem menores do que
a espiral do vinil. Mas eles estão em quantidade muito grande lá no nosso CD. Se somar, fazer as contas e somar tudo, para 80 minutos de áudio, o CD tem 700 megabytes de informação, que vocês devem ter visto em CDs no dia a dia de vocês, e isso dá em torno de 5 bilhões de bits, 5 bilhões de zeros e uns armazenados em um CD desse aqui. Aqui então é uma onda a partir de um sinal digital vindo de um CD. Ela está normalizada, ou seja, os valores máximos e mínimos nesse programa que eu utilizei para fazer esse gráfico são demonstrados como -1 até 1. Só que, na prática, no CD, a nossa posição mínima seria a posição 0, e nós temos, como são 16 bits, 16 zeros e uns, 65.536 valores intermediários, dentre o mínimo até o máximo. Percebam que aqui nós estamos tratando de algo digital, então, apesar de ser uma onda, não são infinitas possibilidades. Nós temos uma quantidade exata de possibilidades, 65.536 possibilidades intermediárias aqui, de 0 a 65.535. E aí, esses pontos também, de um para o outro, eles têm uma distância fixa, que no caso do CD, são 44.100 pontinhos desse aqui, de 16 bits a cada segundo de música. Percebam então que não parece muito uma onda de áudio, mas se a gente olhar essa onda, que aqui nesse exemplo está sendo vista de muito, muito perto, percebam aqui em cima que tem o tempo 15,00001 segundo, 15,0002 segundo. Então, é uma coisa de milésimos de segundo aqui que a gente está analisando. Se a gente olhar mais de longe, aí tem uma onda mais próxima do que se espera de uma onda de áudio. E essa onda é basicamente a mesma forma de onda que se encontraria em um vinil equivalente com a mesma música, com a mesma melodia gravada nele. Então, da parte de áudio é isso. Nós vamos daqui a pouco ver como seria a comparação com imagens por meio analógico e digital.